Em nosso país, a lavagem cerebral é gratuita e obrigatória. Cada cidadão deve lavar o cérebro pelo menos uma vez por ano. É recomendável que todos os membros de uma família façam juntos a lavagem cerebral anual. Com essa finalidade, é aconselhável que cada chefe de família marque hora logo no começo do ano. O governo abriu centros de lavagens regionais, estaduais e municipais. Praticamente cada comunidade de 3.000 habitantes tem o seu centro de lavagem. Todo atentado, dano material, saque, incêndio a um centro de lavagem será punido com uma lavagem cerebral total do culpado ou dos culpados. Para as pessoas em trânsito, há centros de lavagem especialmente instalados nas estações, nos aeroportos, nos portos e em cada pedágio das estradas. Você escutou aí um trecho da montagem da Companhia Teatro dos Novos, Espelho para Cegos, adaptação do livro Teatro Decomposto ou Homem Lixo, de um dramaturgo romeno que virá à capital baiana para conferir a volta dessa montagem aos palcos. A peça estreia em Salvador na próxima semana, reestreia, e é uma das novidades do Vila Velha. Quem vai contar mais sobre esse espetáculo, a programação do Vila Velha e outros assuntos é o diretor e ex-secretário de Cultura do Estado, Márcio Meirelles. Muito bem-vindo. Ele dá risada quando a gente fala em secretário de Cultura do Estado. Entrou no currículo, né? Tudo bem. Deve ter vários ex. Sou ex-marido, sou ex-aluno do Colégio Marista, sou ex-estudante de arquitetura. São muitos ex. Boa noite aí para todo mundo. Vamos tentar listar da próxima vez. Márcio, com perdão aí da expressão, mas a gente ouviu o áudio de um vídeo que é ligado a um trecho de Espelho para Cegos. E nessas imagens a gente percebe aquele clima soturno, aquela projeção de imagens e para quem viu recentemente Drácula fica até a impressão assim, opa, a cenografia, será que vai dar alguma coisa disso? Como é que é? E o texto de um romeno, né? E o texto de um romeno de novo, né? Como Vlad. Mas não, na verdade assim, esse texto me chegou às mãos porque eu passei por uma livraria e vi 15 livros de um autor absolutamente desconhecido, peças de teatro publicadas por uma editora brasileira, né? A Realizações de São Paulo. Aí eu falei, pô, aqui, e os textos incríveis, os textos os títulos, né, dos livros. Eu falei, que é esse cara, que uma editora brasileira lança 15 livros de teatro, que não é muito comum ter publicações para teatro. Alguns títulos era esse, o Teatro Decomposto, né, que é uma coisa que estava muito na minha cabeça na época. A Mulher como Campo de Batalha, a história do comunismo contada para doentes mentais, a palavra progresso na boca da minha mãe soava terrivelmente falsa. E são textos muito incríveis, são textos muito políticos. Ele é romeno, ele fugiu da Romênia na época da ditadura lá e foi para a França em 80 e qualquer coisa, e mora na França até hoje, escreve em francês. E são textos muito políticos, muito contundentes, muito da agora. Quando eu li esse Teatro Decomposto, são 23 pequenas peças, textos curtos, monólogos, diálogos e tal. A primeira é O Homem do Círculo. É um cara que constrói um círculo ao redor de si e está protegido do mundo. E as pessoas começaram a fazer isso e se disseminou esse costume de você ficar dentro de um círculo e estar protegido, e estar em silêncio e nada te atinge. Quer dizer, é uma coisa muito, muito do que está acontecendo agora mesmo. Você não se comunica mais, para estar protegido, você está isolado dos outros, né? Então os textos são muito atuais e eu falei, pô, esse texto tem que montar agora. Hoje tem que montar. E falei com Sônia Robato, que é da Companhia Teatro dos Novos, e falei com o pessoal da Universidade Livre Teatro Vila Velha. Falei, vamos fazer, fizemos. Contrariando toda a lógica estabelecida agora de concurso de editais, de buscar patrocínio, etc. e tal, nós fizemos com os nossos próprios recursos, né? A peça, enfim, custou R$1.000, foi o que a gente despendeu de dinheiro mesmo. Claro que custou o que custa normalmente uma peça, só que todos nós abrimos mão de nossos cachês, porque cada um resolveu sua vida de uma forma, e o Teatro Vila Velha, enfim, tem também recursos técnicos, tem estúdio, então os vídeos foram feitos. Então esse vídeo que você botou, que você viu através na internet, foram produzidos pelos
participantes da Universidade Livre, mais o estúdio do Teatro Vila Velha. E são 3 peças, né, sobre a lavagem cerebral, são 3 instruções de como fazer lavagem cerebral, e que a gente preferiu fazer em vídeo. E realmente tem uma projeção grande lá no espaço, lá no teatro, como Drácula, menos high-tech do que Drácula, mas é mais decomposto. E é isso, são textos, e aí eu entrei em contato com ele para pedir os direitos autorais, e a gente acabou trocando muitas correspondências. Ele ficou surpreso de ver sei lá, que ele tinha alguma ideia sobre Bahia, sobre qualquer coisa? Eu sempre fico imaginando que as pessoas têm uma ideia muito folclórica sobre... Ele nunca veio ao Brasil, mas com o lançamento dessa coleção, que aí depois eu tive com o editor lá em São Paulo, e foi um crítico de teatro que foi na Romênia e encontrou o livro do cara, trouxe e apresentou para ele, ele resolveu editar tudo. Então, com isso, ele evidentemente conhece o Brasil, todo mundo sabe, pelo menos tem uma imagem do que é o Brasil. Ele nunca veio ao Brasil e aí ele viu as fotos, né? A gente começou a se corresponder, falar sobre coisas, mostrei as fotos do espetáculo para ele, aí ele ficou interessado em vir e a gente se organizou para trazer ele. E aí ele mandou um novo texto que ele está escrevendo, ele mandou as fotos de uma montagem no Japão. E a peça se chama Por que Écuba? E Écuba é a rainha dos troianos, né, na guerra de Troia, que Troia é destruída, etc e tal. E aí eu falei, pô, que coincidência, eu estou montando de Shakespeare Troilus e Cressida, que se passa na guerra de Troia também, e é o texto que eu estou montando no curso livre, né, da Escola de Teatro. E aí falei, manda para mim um texto. Aí ele mandou, o texto é incrível, e aí eu pedi para traduzir, para a gente fazer uma leitura, e estou pensando seriamente em montar esse texto também. Porque é muito bom. Ele trata, enfim, a guerra de Troia como a destruição de todas as cidades, especialmente Sarajevo, etc. As cidades do leste europeu ou do mundo árabe agora. E ele fala, os deuses são o alto escalão da economia mundial, que é aquelas pessoas que você não tem acesso e que também não se interessa pelo que acontece com os mortais. E por aí vai, quer dizer, tudo é muito atual. Então ele vem assistir a peça, a embaixadora da Romênia no Brasil também vem, se interessou em vir, e ele chega aqui dia 22, aí assiste a leitura do Porquê Écuba, dia 22 de noite, lá no teatro. Dia 23 ele faz uma palestra sobre teatro e política, porque para ele, coincidentemente ou não, nada a ver com você, né? Teatro é uma arma política e tem tudo a ver. E no dia 24 e 25 ele assiste o espetáculo. Você está estressado, angustiado, decepcionado, alienado? Você está atormentado por dúvidas existenciais? Você tem medo da velhice ou da morte? Não importa. A lavagem cerebral foi feita para você. Ainda somos todos prisioneiros do tempo em que vivíamos nas cavernas. 4.000 anos de civilização não apagaram 1 milhão de anos de ansiedade. Nossa espécie está doente de seu passado brutal e irracional. Os resíduos subhumanos que vagueiam por nossos cérebros representam um lastro que nos impede de voar. A lavagem cerebral corta o cordão umbilical que nos liga à besta selvagem nós esquecida. Já viu que aqui na Frequência Baiana só dá lavagem cerebral, né? Como parte ali do Espelho para Cegos, montagem que está reestreando na semana que vem. E a gente está conversando um pouco sobre essa montagem, também sobre o Vila Velha, com o Márcio Meirelles, ele que não apenas é ex-secretário, ex-aluno dos maridos, mas como ex-marido, ex-várias coisas, né? Mas é diretor lá também do teatro. Então, conta pra gente um pouquinho, Márcio, sobre essa montagem, né? Eu me lembro de uma entrevista que você deu recentemente falando que um problema na adaptação de Opa e Ó para TV, para série de TV, para filme, é que acabava perdendo um pouco o aspecto político que estava na ocupação do Pelourinho e tal. Você pega agora uma peça de um romeno, uma obra de um romeno, e leva para os palcos em Salvador, né? É uma adaptação teatro para teatro. Mas assim, esse aspecto político, ele rege um pouco as suas preocupações enquanto diretor de uma adaptação de uma obra? É uma coisa constante assim dentro do seu trabalho?
Eu acho que não é de todo mundo. As pessoas às vezes acham que não são políticas ou que não estão assumindo um lugar político ou uma atitude ou um lado, né? Mas estão. O teatro é político, o teatro cuida da polis, cuida da saúde da polis. O teatro foi criado para isso, né? Desde sempre, desde que os xamãs se vestiam de animal e dançavam para poder seduzir ou encantar os animais para serem caçados, era em função da sobrevivência da comunidade, né? Da tribo. E o teatro grego também era isso, era a discussão das leis, da legislação, da vida na cidade, da polis, por isso político. Teatro é muito político. O teatro é uma assembleia, né, que as pessoas vão para discutir. E eu acho que isso que o teatro se perdeu, porque perdeu essa noção. Então, na verdade, toda essa discussão sobre público, sobre apoio, sobre etc., parte primeiro de uma percepção nossa de por que a gente faz teatro, para que a gente faz teatro, e que teatro a gente está fazendo, que teatro a gente quer fazer, e que teatro é que o público precisa ter, né? Que teatro a cidade precisa ter. E por isso que a gente estruturou e está estruturando a Universidade Livre de Teatro Vila Velha, que é um programa de formação do teatro, na verdade, uma sistematização de tudo que o teatro vem fazendo ao longo desses 49 anos, né, quase entrando pelos 50. Como, por exemplo, o Bando de Teatro Olodum é uma grande escola que formou muitos bons atores que estão aí, né, no mundo, que estão aí, não só atores, né, músicos e etc. Então é um pouco sistematizar isso, que ator, que artista é que o século XXI precisa, que fale sobre o quê, que discuta sobre o quê, que convoque uma assembleia para debater que assunto. É claro que isso envolve prazer, isso envolve Dionísios, né? Isso envolve sedução, excitação, sentidos, mas envolve também reflexão sobre o mundo que a gente vive, e reflexão no sentido do teatro é um espelho do que nós somos. Falando nos Dionísios, a gente estava dando uma olhadinha assim, em alguns vídeos de entrevista eu vou esquecer o nome dele porque é tão fácil, Wisniewski, pronto. O autor da obra original na qual se baseia essa montagem que vai estrear dessa sexta a 8. E apesar de não entender bulhufas de romeno, havia algumas cognatas e uma delas se repetia bastante, poesia, nas entrevistas com ele, né? E a impressão que me deu assim, que a poesia de alguma forma está instaurada como uma coisa muito própria dos textos dele. Isso de alguma forma impacta também na montagem que vocês estão trazendo de volta? Claro, eu acho que a poesia é a salvação do mundo, a beleza é a salvação do mundo. E a obra dele, apesar de tratar desse tempo tão duro que a gente vive, de questões tão escandalosas como a gente está vendo nas manchetes que vocês estão falando aí desde que eu sentei aqui, né, de atrocidades, de coisas barra pesada, isso tudo é um sistema inteiro que está deteriorado, né? E o teatro dele fala desse sistema, fala das causas de tudo isso que a gente vê, bala perdida e vê tráfico e criminalização de droga, e por outro lado, por que não libera? Porque há muitos interesses econômicos nisso. Não é possível liberar porque, na verdade, o grande tráfico não está na favela, não é a favela que mobiliza bilhões de dólares, né, no comércio do narcotráfico, está em outros lugares, né? Então, e esses outros lugares têm interesses e podem comprar muita gente para que as coisas continuem como são. Tudo isso é um sistema que está apodrecido, que está envelhecido e que precisa ser restaurado. E a poesia pode restaurar isso, a poesia pode refletir sobre isso, pode dar ao cidadão senso crítico mais complexo, mais apurado, para perceber essas pequenas coisas que não são pequenas, que são muito grandes. E a gente, na verdade, fica vendo campanha pela pena de morte, ou como qualquer coisa, como não, ele merece isso, ou porque ele não estudou, porque ele não teve estrutura familiar. Mas por que ele não teve estrutura familiar? Porque exatamente está tudo desmontando, está tudo desmontado, né? A família não é mais um núcleo, a família está estilhaçada,
Por exemplo, meus filhos têm uma mãe que tem um outro marido, que tem outros filhos. Eu sou casado com outra mulher que tem outra filha, que tem outro pai, que é casado. Enfim, a família toda ela é uma rede agora, não é mais a família nuclear que a gente viu. E isso é só uma das transformações que o século XXI nos mostra, e isso é saudável, isso é bom quando a gente entende, quando a gente percebe e começa a tratar o mundo como ele é agora. E é preciso que o teatro perceba esse mundo de uma complexidade absurda, e condensar esse mundo ou partes dele num espaço curto de físico e de tempo, né, que o público está lá. E por outro lado, a gente tem todas as tecnologias aí que ampliam a presença. Então a gente está falando aqui, milhares de pessoas estão nos ouvindo, a televisão está ali ligada, o mundo está ali na televisão, você está aí na internet também, podendo falar e ver tudo o que está acontecendo nesse momento no Japão, na Indonésia, onde quer que seja. Então o teatro também tem que se apropriar dessas tecnologias, tem que lidar com essa nova dramaturgia, né, que vem das redes, etc. e tal. Então, por tudo isso, montamos a Universidade Livre de Teatro Vila Velha, e eu não sei se eu respondi a sua pergunta, que eu não me lembro mais qual era. Respondeu. Esse foi o Márcio Meirelles, que bateu um papo com a gente hoje aqui dentro do Frequência Baiana, né, Renato? Isso, e tá trazendo dessa sexta a 8, Espelho para Cegos, essa obra do Matei Wisniewski. Isso. Consegui. Acertou. E muito obrigado pela participação aqui, Márcio. Obrigado também. Olha, a gente conseguiu fazer 3 perguntas para o Márcio Meirelles. Conseguimos, aumentamos, hein? Pro programa tão curtinho. 6h42.